Tenho 55 anos de idade e 33 anos de contribuição. Posso me aposentar ou não? Essa foi uma dúvida que o Almir, que assiste aqui o nosso canal, enviou em um dos nossos vídeos. Então, como é uma dúvida importante, uma dúvida frequente, resolvi colocar aqui como tema principal deste vídeo. Será que alguém agora em 2024 com 55 anos de idade e 33 anos de contribuição pode se aposentar? Se não, como que vai ficar a aposentadoria? Aqui quem fala é Leonardo Petró, advogado, especialista em direito previdenciário, e antes de continuar com o assunto principal do vídeo, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo e também ative o sininho que está aqui abaixo para receber todas as notificações. Vamos então falar sobre essa situação de quem está na faixa dos 55 anos de idade e 33 anos de contribuição, como do nosso amigo Almir aqui. Mas antes, coloque nos comentários abaixo deste vídeo de qual cidade que você está me assistindo. Vamos lá. Primeiramente, nós temos que entender como que era a situação da reforma da Previdência, o seu tempo de contribuição na reforma da Previdência do dia 13 de novembro de 2019. E o Almir informou que lá em 2019, em novembro de 2019, ele possuía 30 anos de contribuição. E esse dado é muito importante, porque o tempo de contribuição que você possuía quando entrou a reforma da Previdência será o balizador de como que vai ficar a sua aposentadoria a partir daquele momento. Antes, vamos voltar um pouquinho no tempo para entender como que era a Previdência, as regras de aposentadoria antes da reforma. Para o homem se aposentar, 35 anos de contribuição sem idade mínima, e para a mulher se aposentar, 30 anos de contribuição também sem idade mínima. Veio a reforma da Previdência e mudou tudo. Por quê? Como regra definitiva da reforma da Previdência. Então, a regra geral é de que não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição, e sim apenas aposentadoria por idade. Essa aposentadoria por idade será de 65 anos para os homens e 20 anos de contribuição, e 62 anos para as mulheres e 15 anos de contribuição. No entanto, como nós tivemos essa reforma e nós tivemos uma criação de regras transitórias que basicamente elas serviram para não prejudicar tanto assim a pessoa que não conseguiu se aposentar pelas regras anteriores à reforma da Previdência, o Almir ele vai se enquadrar em uma regra de transição antes da aposentadoria por idade. Então, para você que está numa situação semelhante aqui do nosso amigo, que com 55 anos de idade e mais de 30 anos de contribuição não sabe muito bem como que vai funcionar a sua aposentadoria, preste bem atenção então aqui no diagnóstico da situação desse caso específico. Como ele informou que lá em 2019 ele possuía 30 anos de contribuição, ficou faltando 5 anos para ele atingir os 35 anos de contribuição, que era o mínimo necessário para se aposentar pelas regras anteriores. Então, essa diferença de 5 anos, dos 30 para os 35, será o tempo que ele terá que pagar a mais para conseguir a aposentadoria. Ele está no meio do caminho, está com 33 anos de contribuição. Ele obrigatoriamente tem que chegar aos 35 anos de contribuição. No entanto, 35 anos de contribuição é o mínimo necessário para conseguir um benefício, mas para isso nós temos que calcular também um pedágio, que é o tempo a mais que ele terá que pagar para se aposentar. Mas antes de falar sobre esse pagamento de pedágio, uma dica: faça um planejamento previdenciário, consulte com um advogado especialista para que consiga diagnosticar qual a melhor forma de você conseguir se aposentar e qual a melhor estratégia. Então, consulte com um advogado da sua confiança e, como vocês sempre perguntam, primeiro link aqui da descrição está o WhatsApp aqui do escritório. Você pode então clicar neste link, agendar o seu atendimento,
Seu atendimento será feito por mim, por chamada de vídeo ou telefonema, e não importa de qual lugar você esteja falando, tá certo? Voltando então para falar sobre esse pagamento de um tempo a mais de contribuição. O Almir, ele vai se enquadrar, primeiramente, ele poderia até se enquadrar numa situação de pedágio de 50%, que é uma regra transitória bem conhecida que veio com a reforma da Previdência de 2019. Só que para isso, lá em 2019, ele deveria ter alcançado pelo menos 33 anos de contribuição, ou seja, no máximo 2 anos, ele teria que ter ficado em no máximo 2 anos para conseguir a aposentadoria aos 35. Ele não chegou nesses 33 anos de contribuição. Então, o que acontece? Ele vai passar para uma outra regra de transição. Então, o pedágio de 50% não se enquadra no caso dele e assim ele não vai conseguir se aposentar por tempo de contribuição, mesmo pagando o pedágio de 50%, e assim ele vai ter que passar para uma outra regra. E essa regra é a regra do pedágio de 100%. Na regra do pedágio de 100%, que é uma regra de transição que eu já falei aqui no canal já diversas vezes, não exige um tempo mínimo de contribuição em 2019. Então, como ele estava com 30 anos de contribuição quando entrou a reforma da Previdência e, portanto, faltavam 5 anos para ele conseguir a aposentadoria para chegar nos 35, ele vai ter que chegar nos 35 anos de contribuição e pagar esse pedágio de 100% do tempo que ficou faltando em 2019. Então, ele vai pagar até os 35, que são 5 anos, e mais 5 anos, que é o pedágio de 100%. Então, ele vai se aposentar com 40 anos de contribuição. Além dos 40 anos de contribuição, que é o caso específico dele, devido ao pedágio de 100%, ele também terá que alcançar uma idade mínima de 60 anos. Como hoje ele está com 55 anos de idade, faltam ainda então, já que ele está com 33 anos de contribuição, até chegar aos 40, nós temos ali uma diferença de 7 anos. Então, já que ele está com 55 anos de idade, daqui 7 anos, que será quando ele vai alcançar as regras para conseguir se aposentar pelo pedágio de 100%, ele vai se aposentar com 62 anos de idade. Então, por mais que essa regra fale que a pessoa consegue se aposentar com 60 anos de idade e mais o tempo de contribuição, o Almir ele não vai chegar nos 40 anos de contribuição quando atingir os 60 anos. Ele vai ter que pagar um pouco a mais, então ele já vai ter 62 anos de idade e 40 anos de contribuição. Nessa regra, ele vai conseguir se aposentar 3 anos antes do que a aposentadoria por idade aos 65. Então, vale a pena. Nós estamos falando de 3 anos de antecedência e isso em questão de meses. Numa conta bem simplória, 36 meses de aposentadoria mais 13º. Cada ano tem um 13º, então nós estamos falando de 39 meses recebendo uma aposentadoria do INSS antes dos 65 anos de idade. Eu também quero destacar, não só aqui do caso dele, mas também no caso das mulheres. É a mesma lógica, só que você, mulher, para se aposentar pelo pedágio de 100%, o seu tempo mínimo é de 30 anos de contribuição, porque lá antes da reforma era de 30 anos de contribuição, mais o pagamento do pedágio. Então, num exemplo aqui, você estava com seus 27 anos de contribuição quando entrou a reforma de 2019. Você tem que pagar os 3 anos, dos 27 até os 30, e depois mais 3 anos, que é o pedágio de 100%. Ou seja, neste exemplo, 33 anos de contribuição. Já a sua idade mínima, 57 anos de idade. Não é 60, mas sim 57 anos de idade é essa idade mínima para você conseguir se aposentar. Em relação ao cálculo dessa aposentadoria, você vai receber um valor correspondente à média de todas as suas contribuições feitas do mês de julho de 1994 até o momento de pedir a sua aposentadoria. Se você começou a contribuir antes de julho de 1994, conta apenas tempo de contribuição. Então,
Então, se você começou a contribuir em 1990, de 90 até 94, 4 anos de tempo de contribuição e só entra o seu tempo, não importa o que você recebia de salário naquela época, só vai contar unicamente tempo de contribuição e a partir de julho de 94 entra também tempo de contribuição e valor de contribuição. Então, é um cálculo que vai relacionar todas as suas contribuições feitas de julho de 94 até o momento de pedir o seu benefício. Se você recebeu alguns meses a mais ou a menos, todos esses meses, todas essas suas contribuições, elas terão o mesmo peso na hora de calcular o valor do seu benefício. Então, como vocês viram aqui nesse caso concreto do Almir, tem como ainda se aposentar antes dos 65 anos de idade. No caso dele, vai se aposentar aos 62. Mas para definir isso, tem que levar em consideração o tempo que você possui hoje, a sua idade hoje e o tempo de contribuição que você possuía quando entrou a reforma da Previdência de 2019. Como vocês viram, nós temos diversas regras de transição. Aqui eu falei sobre o pedágio de 50% e 100%, mas nós temos também aposentadoria por pontos, aposentadoria pela idade mínima progressiva e tantas outras. E para cada uma delas eu tenho um vídeo aqui no canal. Então, te convido a assistir esses vídeos para você entender bem o seu caso e caso você tenha dúvidas, caso você queira fazer um planejamento previdenciário, consulte com um advogado especialista para elaborar bem um plano previdenciário para o seu caso. Espero que você tenha gostado, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo e ative o sininho que está aqui abaixo. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!